Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Adiel Carlos, criador do MGP, o Método das Grades Praticáveis, e hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre como funciona o cérebro ao praticarmos exercícios utilizando instrumentos musicais. Para o nosso caso, o objetivo do nosso curso, que é o de práticas de exercícios utilizando violão e teclado, nós vamos dar um enfoque maior nesses dois instrumentos, tudo bem? Então, é importante saber que ao praticarmos, quando nós praticamos exercícios em um instrumento musical, várias habilidades elas são acionadas para que os vários movimentos eles possam ocorrer. Então, quando nós visualizamos, por exemplo, alguém tocando violão, né? Que, por exemplo, nós fazemos aqui um trechinho. O que você está percebendo aqui? Mão direita movimentando, mão esquerda movimentando, né? Você percebe que mais movimenta? Seu braço, certo? O movimento de um braço, o movimento desse braço esquerdo, quando eu estendo os acordes, certo? Dedos também, você percebe que há um movimento geral dessas partes do corpo, mas isso parece até ser simples e tão visível, mas não é tão simples assim, né? O que acontece é que quando nós tocamos um violão, quando nós tocamos um teclado, eu formo alguns acordes com a minha mão direita, formo alguns acordes com a minha mão esquerda, faço esse sincronismo entre as duas mãos. Quando eu faço alguns acordes com a minha mão direita, com a minha mão esquerda no violão, eu toco o teclado, eu utilizo a minha mão direita, a minha mão esquerda na formação de alguns acordes, no sincronismo de acordes com as duas mãos, um solo, um arranjo. Eu percebo aqui claramente aqui a movimentação desses membros, mas não é apenas isso, como nós já falamos, não é apenas isso que se movimenta em nosso corpo. Há uma parte do corpo, né, que é exatamente o cérebro, há um movimento geral integrado em nosso cérebro para que isso ocorra. Então, você sabia que esse movimento, quando esses movimentos são executados, existe o recrutamento dessas várias habilidades, certo? Então, essas habilidades elas incluem tanto as habilidades motoras, né? Então, memoriza aí, incluem as habilidades motoras e as habilidades cognitivas, certo? Então vamos lá. Então essas habilidades que são recrutadas, elas incluem dois tipos de habilidades: as habilidades motoras, né? Certo? E as habilidades cognitivas, certo? Vamos lá. Então quando nós tocamos um instrumento musical, seja o teclado, seja o violão, mais especificamente esses dois instrumentos que estamos falando, no movimento das duas mãos, o movimento da mão direita, o movimento da mão esquerda, dedos da mão direita, dedos da mão esquerda, são acionadas no cérebro, algumas regiões desse cérebro. Então nós vamos ver aqui essas 4 regiões, pelo menos, que são acionadas do nosso cérebro, certo? O primeiro é o lobo frontal. O lobo frontal. Então, o lobo frontal é uma região do cérebro que é acionada. O lobo temporal também, que fica em nosso cérebro. Outro lobo é o lobo parietal. E o lobo occipital, ou seja, os 4 lobos ou 4 regiões do nosso cérebro que são acionados para que esses movimentos eles ocorram. Por isso, a importância da prática de exercícios contínuos,
a importância da prática de exercícios repetitivos, mas que com o tempo vai aumentando a complexidade, você entende? Então essa é a importância do nosso método, do MGP, do método das grades praticáveis, porque no momento em que você vai atingindo o aprendizado, a memorização de um determinado exercício, você passa para um próximo exercício com uma complexidade um pouquinho maior. Lembrando que nós temos o cuidado de que você passe de cada estágio, cada nível, de forma bem lenta, de forma gradativa, né? De repente nós não temos um exercício, por exemplo, que você treina o Mi menor, uma forma bem simples, um dos acordes mais simples, e de repente nós já te exigimos que você faça acordes dessa forma e com alterações rápidas, né? Mas nós queremos, a nossa proposta é exatamente que você evolua de forma gradativa, de forma contínua e de forma que você, sem perceber, você vai estar aprendendo e vai estar aprimorando em cada grade de treinamento, ok? Então vamos lá explicar um pouquinho sobre o que onde que está o lobo frontal e o que ele é responsável. O lobo frontal ele fica aqui na parte da frente do crânio, nessa região da testa, tá bom? Aqui nessa parte da frente. Então, nosso cérebro compõe aqui internamente, né, dentro do crânio, e ele fica, a parte do lobo frontal, ele fica nessa parte da frente. Então, ele é responsável pela cognição, a cognição, o planejamento de ações, estratégia, né? Pensamentos também, ele tem a sua maior função também nessas áreas, e de emoções também, e dentre outros, certo? Sobre o lobo temporal. Os lobos temporais eles ficam localizados aqui nessa parte lateral do cérebro, tudo bem? Na zona aqui por cima das orelhas, certo? Nessa parte aqui interna, né? Então, os lobos temporais, eles possuem como principal função processar estímulos auditivos, certo? Então ele fica nessa região aqui, né? Nos dois lados, os lobos temporais, certo? Então ele tem essa função de processar os estímulos auditivos, sabe? Mas apesar dessa sua grande função e grande atuação ser no processo de audição, é a estrutura responsável pelo gerenciamento da memória. Então, você pode estar aí assimilando que os lobos temporais, eles têm uma estrutura, ele é uma estrutura que é responsável pelo gerenciamento da memória. Então você percebe que quando eu toco um violão, eu toco um teclado, eu tenho processos repetitivos com uma evolução gradativa de exercícios, essas regiões do cérebro, elas vão sendo ativadas, elas vão sendo acionadas, elas são recrutadas a serem acionadas, você entende? Por isso entra aí você começa a entender o processo de memorização, o processo de aprendizagem, né? O outro lobo que também ele é acionado, que ele também ele é recrutado, é o lobo parietal, tá? O lobo parietal ele está situado nessa parte superior do cérebro, certo? Na parte superior do cérebro, nessa parte superior aqui da cabeça, aqui por cima, tá bom? Essa área ela é responsável pelas sensações do corpo humano, como a dor, a temperatura, a pressão e o tato. Então você percebe que quando eu toco um teclado, eu tenho aqui, né, o tato. Eu toco um violão, eu tenho o tato, eu tenho essa forma de tocar, essa forma, né, de poder interagir com o instrumento. Além disso, ela está relacionada, olha só que interessante, né, o lobo parietal ele está relacionado à lógica matemática, certo?
Então, por isso que nós muitas vezes percebemos que em exercícios práticos, em exercícios que nós passamos, né, juntamente com os nossos alunos, nós verificamos que alguns alunos eles desenvolvem também muito bem na escola, principalmente na disciplina de matemática. Isso é muito comum. Outro lobo também que essas ações elas são recrutadas é o lobo occipital, né? Então o lobo occipital ele fica na parte atrás do crânio, é o lado oposto, certo? O lado oposto aqui do lobo frontal. Então o lobo occipital, né? Então ele fica no lobo oposto, ele é o lado oposto ao lobo frontal. Ele detém a função de processar os dados visuais. Olha que interessante. Então os dados visuais eles são processados pelo lobo occipital. Então, a sua visão também é acionada no momento em que você está lendo, principalmente no nosso método, ou você faz música, ou você faz outro tipo de atividade, você faz a leitura e ao mesmo tempo você está fazendo um movimento das suas mãos, movimento motor, você está ativando também a sua visão. Então, quando você está tocando, quando você está executando o exercício, você está visualizando uma grade, praticando, algumas formas de execução de acordes, de ritmos, e você está visualizando, por exemplo, nossas grades, você estará visualizando uma partitura, então você está acionando também o lobo occipital. Então você percebe que várias partes do cérebro, eles são acionados, eles são movimentados para que isso ocorra. Então, o cérebro ele acaba exercitando, o cérebro acaba tendo uma ginástica no momento em que nós estamos executando com nossas mãos, os nossos dedos, o nosso cérebro ele passa a ter uma ginástica também, mas essa ginástica ela precisa ser contínua para que o teu cérebro ele possa também desenvolver em aprendizado e em memorização. Então, hoje, como um exemplo, nós temos vários alunos que é muito, muito comum, né? Eles aprendem, eles desenvolvem, eles entram no programa de treinamento para tocar violão, por exemplo. Então, logo, logo a gente percebe que ele já está se interessando por um outro instrumento, um segundo instrumento, um teclado, por exemplo. E ele consegue logo, rapidamente, iniciar as execuções desses treinamentos, desses exercícios de teclado. E percebemos o seguinte, que devido a essa atuação de movimentação do cérebro, de várias regiões do cérebro, tanto envolvendo aprendizagem e memorização, eles desenvolvem rapidamente para outros instrumentos. Então é muito comum em nossos alunos eles tocarem o violão, tocarem um teclado, eles tocarem 2, 3, 4, 5 instrumentos. É muito comum isso, né, em nossos alunos. E além do mais, eles também conseguem desenvolver para outras áreas de estudo. Muitos deles melhoram bastante na disciplina de matemática, na disciplina de português e em tantas outras disciplinas. E também na área profissional, porque gera uma grande motivação e eles percebem que é sempre possível aprender. Mas por quê? Porque exercitou o cérebro, exercitou todas essas regiões do cérebro que nós falamos aqui. O lobo frontal, não é isso? Exercitou os lobos temporais, que são aqui da lateral, o lobo parietal, que fica nessa parte de cima da cabeça, e o lobo occipital, que fica do lado oposto do frontal, nessa parte de trás occipital. Então nós percebemos aqui, revisando, né, que o lobo frontal ele é responsável pela cognição, pelo planejamento de ações, pela estratégia. Você percebe aí que o simples exercício contínuo, lembrando que os exercícios eles precisam ser contínuos
E você conseguindo executar uma determinada tarefa, precisa passar para um próximo estágio de complexidade. Se não passar para esse próximo estágio de complexidade, seu cérebro ele não evolui, ele vai parar, ele vai estagnar, né? Então nós percebemos que é muito comum nós verificamos, por exemplo, cursos de 10 dias, né? Cursos de 30 dias. Que bom, eu também já promovi cursos assim, nós vemos resultados assim excelentes, né? Cursos de um mês, né? O que nós percebemos? Que os alunos eles desenvolvem, devido ao método ser muito prático, eles desenvolvem muito rápido, mas se eles não derem continuidade a prática desses exercícios e o aumento dessas complexidades, o aumento dessa complexidade contínua, ele vai esquecer, ele vai estagnar. E nós percebemos o seguinte, alguns alunos que em um mês evoluem tão rápido em resultados, quando eles param a prática, depois de 2, 3, 4 meses, eles pegam o violão novamente, eles pegam o teclado, praticamente eles esqueceram tudo que aprenderam. Então, praticamente se foi tudo que aprendeu, os resultados daquele um mês que ele treinou, ele não consegue mais executar se ele não der continuidade. Então se apaga da memória, porque a memória ela não teve tempo, né, de continuar o processo de aprendizado, não teve tempo de continuar o processo de memorização. Então esse aprendizado e essa memorização, ela deve ser contínua, deve ser constante, né? Lembrando, eu não posso apenas também em uma prática em que eu consigo executar muito bem. Se eu não aumentar de nível, o meu processo de aprendizagem e memorização, ele estagna também. Então, a cada momento em que eu consigo executar um exercício, por exemplo, quando eu tenho, por exemplo aqui, eu tenho uma determinada prática, uma prática bem simples. Ritmo 1. Nossa grade praticável, esse nós chamamos de ritmo 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Aqui eu tenho uma batida forte no tempo 3 e no tempo 7 da minha contagem. Vamos lá. 1, toda batida para baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu aprendi isso, certo? Está memorizado, entrou no processo de aprendizado e de memorização, certo? Isso ficou automático no meu cérebro, ele consegue transmitir isso nas minhas mãos, né? A coordenação motora ficou automática, eu consigo fazer a batida 3 e a batida 7 mais forte, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aprendi, eu preciso evoluir agora o exercício para que o meu cérebro ele continue o processo, certo? De desenvolvimento e de ginástica para o seu cérebro, para que ele possa exercitar mais ainda. Então, eu chamo agora esse próximo item de ritmo 1, tipo 2. Então, é o mesmo ritmo, 3, 4. Olha só. Percebe? Ele já teve batidas agora voltando, não apenas para baixo. Então, quando eu aumento esse grau de dificuldade, né, o teu cérebro também ele vai aumentando a memorização, o aprendizado, ele vai evoluindo, certo? Aí ocorre algo que nós chamamos de neuroplasticidade, certo? Lá na frente, em outros vídeos, nós vamos estar explicando para você direitinho o que é essa neuroplasticidade, que envolve no momento em que você passa de um nível
para um outro nível mais complexo, certo? Então, você percebe essa batida? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você percebe que no 4, no tempo 4 e 5, eu bato para baixo e volta. 4, 5. E aí continua a batida normal para baixo. Você percebe que o nível de complexidade aumentou. Nisso ocorre a neuroplasticidade. Nisso ocorre um desenvolvimento para o teu cérebro. Nisso ocorre uma ginástica contínua para o teu cérebro. Você entendeu mais ou menos como funciona o nosso método? O nosso método ele vai evoluindo passo a passo, bem lentamente. É isso que eu vou te explicar nas aulas, é isso que eu vou te explicar aula a aula. Então você vai praticar exercícios para o seu cérebro utilizando o violão e utilizando o teclado. Mas olha que legal, você vai aprender a tocar várias músicas também, aprendendo, apenas tocando, praticando esses exercícios. Então, você percebe que quando eu faço essa movimentação, todas essas regiões do cérebro, eles são movimentados. Então nós falamos aqui que o lobo frontal ele é responsável pela cognição, o planejamento de ações e estratégia. No momento em que eu faço essa alteração de movimento, 4 e o 5, ele bate e volta, eu já mudei aqui a minha estratégia, você percebe? Isso vai ativar para várias outras situações da sua vida, né? Várias situações de decisão, seja de estudo, seja de profissão, isso vai te auxiliar, né? Então, o lobo temporal, ele é responsável, relembrando aqui, ele é responsável, a grande atuação do lobo temporal, ele é exatamente no processo da audição. Olha que interessante, com a música, né? Nós temos visto em alguns alunos nossos, quando eles iniciam e vão tocar uma música, né? Vão tocar uma música, eles passam, né, seguindo a cifra, lembrando que nós utilizamos o método da cifra, o método das cifras para o teclado e violão. No início, eles tocam e não percebem quando erram, mas com o decorrer do tempo, quando eles dão uma nota fora, eles percebem que eles erraram. Olha que interessante o que a música faz. Ela também aciona a questão da audição, ela te dá uma sensibilidade para essa audição, para esse som musical. Por isso que muitos alunos nossos que iniciam na prática das grades, no método das grades praticáveis, eles evoluem também como músicos, muitos deles evoluem como músicos, né? Lembrando que aqui nós não temos o objetivo de formar músicos, nós temos o objetivo de exercitar ginástica para o cérebro com você, utilizando o violão, utilizando o teclado. Olha que legal, você pode exercitar tanto práticas de violão quanto de teclado. E quando você exercitando, você pode tocar músicas diversas que você se propor a tocar, né? Nós vamos te ensinar algumas aqui, né? Vamos te passar uma forma bem simples, mas o maior objetivo nosso aqui do MGP, do método das grades praticáveis, é que você venha desenvolver não apenas na música, mas em outras áreas diversas da sua vida. Tudo bem? O outro lobo que nós falamos também foi o lobo parietal, é responsável pelas sensações do corpo humano e dentre eles o tato, né? Então você percebe que nós também movimentamos, né? É acionado o lobo parietal, que fica nessa parte aqui do cérebro, nessa parte de cima da cabeça, certo? Então lobo parietal, contato, você percebe, eu toco, eu tenho que tocar, eu tenho que está em contato com o instrumento, certo? Então, e nós estamos lembrando aqui que também o lobo parietal, ele está relacionado com a lógica matemática também. Então, ele tem também uma grande função para
essa área dos estudos, né? E profissional também, a parte de cálculos, né? No lobo occipital, nós percebemos que é o lobo oposto, né, ao frontal, fica nessa parte de trás. Então, ele processa os dados visuais, certo? Então, mas o interessante, gente, é que quando eu faço esse movimento de violão, né, no violão ou no teclado, e essas regiões elas são acionadas, elas são recrutadas para fazer esse trabalho, para exercitar, né, não quer dizer que essas partes elas são acionadas isoladamente. Não, o lobo frontal é responsável só por isso, mas o lobo temporal é somente por isso. Não, eles são todos interligados. Né? O que nós queremos dizer aqui que o que nós falamos sobre as funções deles é exatamente que eles têm uma maior função naquela área, mas todos eles, todos os lobos, todas as regiões do cérebro, eles estão interligados, né? Tudo está interligado, tudo está conectado, é uma geração de informações muito rápido. Todo o cérebro ele desenvolve conexões entre outras regiões do corpo, né? Então, a capacidade cognitiva ela pode ser ampliada, né? E isso vai permitir que o indivíduo ele possa, né, a pessoa possa realizar uma tarefa ou efetuar um ato de um determinado nível de complexidade. Então nós já falamos aqui. Então a partir do momento que você evolui em determinado exercício continuamente, de forma lenta, não precisa ser de forma agressiva, né? O que a gente percebe às vezes em uma aula, eu mesmo, quando criança, fui participar de algumas aulas e eu vi ali o professor, a primeira coisa que ele fazia era fazer isso, eu disse, não vou conseguir fazer o que ele está fazendo, é muito rápido, não consigo. Então, o nosso objetivo aqui é que você parta do mais fácil, do nível mais fácil para o mais complexo, você entendeu? Então é aos poucos, exercícios que vão te dar a possibilidade de ir desenvolvendo aos poucos o cérebro com repetição, bastante repetição. Se você praticar essa repetição, você vai perceber que não precisa você estar decorando nada, né? Nessa repetição você já vai memorizar, né, rapidamente esses acordes em uma semana, 2 semanas, dependendo da disposição que você tem para os treinos. Então, quando eu digo que a capacidade cognitiva ela pode ser ampliada, isso quer dizer que, dependendo da qualidade dos treinos diários, das práticas propostas pelo método, das grades praticáveis, ou seja, pelo MGP, o aluno, ao finalizar essa execução de repetidas práticas do método, né, desse determinado nível de estudo, ele vai alcançar a possibilidade de passar para um outro nível de prática que vai ter uma complexidade maior. Isso que nós já demonstramos, certo? Então, o fato de você praticar com a mão direita, nós vimos aqui o exemplo do ritmo 1, tipo 1 e o ritmo 2, o ritmo 1, tipo 2, certo? Então, mas nós também temos aqui o sincronismo agora de um ritmo 1, tipo 2, por exemplo. 3, 4. Vou ter que fazer o sincronismo agora com alteração de acorde. Ó, aumento de complexidade aumentou. Aliás, a complexidade aumentou. Vou alterar para Dó. Tocando ao mesmo tempo. Isso o teu cérebro tocando ao mesmo tempo e alterando, fazendo alteração de acorde. Então, o teu cérebro ele já começou a evoluir, ele não ficou mais estagnado em um acorde apenas, com um ritmo apenas, mas ele teve um ritmo 1, tipo 2, com alteração de acorde. Então, o teu cérebro já teve uma outra forma de movimentação, ele já foi para um outro estágio, sabe? E o melhor é que o aluno,
através de repetições de exercícios bem elaborados, que é o nosso caso, gente. Nós temos exercícios bem elaborados, tá bom? Bem para fácil execução e com aumento de complexidade que você nem percebe tanto, sabe? Entende? Então isso vai trazendo esse trabalho para o teu cérebro. Cada prática ele aumenta essa complexidade do exercício, mas de forma lenta e eficiente. Olha que legal, né? Eu não vou nas práticas, eu estou de repente com uns acordes simples, de repente eu já vou pedir para você fazer alguns solos, né, magníficos, né? Não, né? Lembrando que a nossa proposta é a de te ajudar, né, a praticar exercícios para o cérebro utilizando violão e teclado, certo? Nós não formamos músicos, mas ser músico é um grande resultado que nós vemos em nossos alunos. Muitos músicos, temos músicos excelentes, grandes guitarristas, grandes tecladistas que saíram desse nosso método e desenvolveram sua habilidade musical, né? Outros tocam comumente, né, em suas igrejas, tocam teclado, guitarra, bateria, né, não de forma tão profissional, mas tocam, mas são ótimos profissionais, são desenvolvendo em diversas áreas da engenharia, né, da humanas e em tantas áreas que isso ajuda no desenvolvimento pessoal também. Né? Nos momentos que eu fazia essas observações, né, eu gostaria de deixar isso registrado, para desenvolvimento desse método, sempre foi e também é observado como o aluno ele pode ter um aprendizado e memorização lento e eficiente. Então eu tive muito esse cuidado, sempre prestava atenção. Dessa forma ele não consegue desenvolver tão rápido, ou aprender tão rápido, né? Tocar uma canção, tocar uma música, ou se eu passar desse acorde para esse acorde, ele está tendo bastante dificuldade, então não é o momento. Então nós tivemos muito cuidado no passo a passo do desenvolvimento desse método para que o aluno não venha a desistir. Então, se você perceber nas escolas, em aulas, que as pessoas entram para aprender a tocar um instrumento, há uma desistência, um índice muito alto de desistência. Por quê? Às vezes ela tem dificuldade em determinada execução de exercício e ela desiste, poxa, eu não vou conseguir. Então, nós tivemos muito cuidado nesse passo a passo para que você passe para um próximo nível depois de ter criado habilidades ali para exercitar determinados exercícios. Então, a partir do momento em que você passa de um exercício mais simples e evolui bem lentamente para um próximo exercício mais complexo, mas não com tanto impacto, não com uma situação em que você vai dizer, eu não consigo. Não, o próximo passo nosso, sempre você vai conseguir. Você vai ver, puxa vida, é muito fácil essa parte complexa. Quando você percebe em 10 exercícios, você alcançou o nível de complexidade e de execução dos seus exercícios, que lá no primeiro, se você olhasse o passo 10, ou o estágio 10, ou a prática 10, ou a prática 20, você diria que não ia conseguir. Mas pelo fato de você estar indo passo a passo, passo 1, o passo 2, passo 3, quando você menos perceber, você já está conseguindo executar o passo 10, a prática 10, a prática 20, sem problema algum, com a mão direita, com a mão esquerda, entende? Então, interessante é que nesse modelo, os alunos, eles começaram também a gerar outras expectativas, né? E eles acabavam ampliando suas habilidades, não somente na música, como em outras áreas também, em outras áreas das artes também, não é isso? Então, convido você a logo estar participando conosco do nosso curso de violão e teclado através do MGP. Tá? Lembrando que o nosso objetivo é a ginástica para o cérebro. São práticas que vão te desenvolver, né, nessas áreas do seu cérebro, para que você possa lá na frente, né, poder optar, se você quiser ser músico, se você quiser desenvolver outra área, isso vai te ajudar bastante, né? E além de te dar a motivação e te dar também a alegria de poder tocar um instrumento.
certo? Não apenas um, mas dois instrumentos, tá certo? Então você decide se vai fazer apenas o violão, se vai fazer apenas o teclado, ou vai fazer os dois instrumentos juntos. Basta você ter os instrumentos em sua casa, tudo bem? E lembrando que eu optei por estar com um instrumento bem simples, né? Um violão antigo, não é um violão profissional, exatamente para você perceber que isso não é apenas para pessoas grandes, para pessoas profissionais, um ótimo violão de 2, 3, 4, 5 mil reais. Não, o violãozinho ali de 200 reais que você tem, você vai treinar com a gente, você vai fazer, executar essas práticas. Teclado também, que você tem em sua casa, tá simples que seja, não tem problema, você vai exercitar práticas para o cérebro. Tudo bem? De forma bem simples, tá ok? Então, muito obrigado. Fica aí com a gente para o próximo vídeo e uma próxima demonstração. Tá? No próximo, provavelmente eu quero te passar algumas práticas simples, tudo bem? Então você já prepara já o seu violão, né? A princípio no violão, tá ok? Até mais.